Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. BRCR11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, este é um fundo imobiliário de tijolo. Ele é um fundo imobiliário do setor de lajes. Lajes já foi um dos segmentos mais importantes aí do setor de fundos imobiliários. E esse fundo já foi um grande queridinho dos mercados aí. Vários outros fundos tinham ele no seu portfólio e ele era tido como um dos maiores, um dos melhores, né? Mas, desde que eu conheço esse fundo, para mim, ele não é um bom fundo. E é um fundo que já vem sofrendo há bastante tempo. Sim, anteriormente, um tempo atrás, a gestão vinha fazendo um trabalho até aceitável no fundo, mas mesmo antes da situação gravíssima para fundos de lajes, seria a situação pandêmica, esse fundo já vinha com bastante sofrimento. Então, principalmente por causa desse fundo, é um dos motivos que eu assim não gosto tanto da gestão BTG, porque eu acho que a BTG nesse fundo aqui não faz uma boa gestão. Enfim, atualmente, na data que eu gravo o vídeo, ele está sendo negociado ali a R$50. Ele entregou de dividendo nos últimos 12 meses 10,52%, mas lembrando que ele entregou esse dividendo baseado numa cotação baixa, tá? Porque se você trouxer o fundo para a base 100, aí o dividendo do fundo é muito ínfimo. É um fundo que atualmente está sendo negociado a um PVP de 0,56, ou seja, atualmente ele está com 44% de desconto. É um fundo que negocia uma ótima liquidez, né? Mais de 1 milhão, quase 2, né? 1 milhão e 700 por dia, em média, muita coisa. E é um fundo que continua sofrendo. Nesse ano, ele vem com a variação negativa de 17,91%. Continuando aqui, a gente vê as cotações desse fundo. Então, o que eu falo para vocês? Eu não vou trazer o gráfico do Google aqui para vocês, mas esse fundo, antes da situação pandêmica, ele já estava sofrendo aqui. E aí, durante os idos de 2019, o mercado deu uma aquecida e esse fundo se recuperou. Então, nos idos de 2019, o fundo que já vinha abaixo de 100, que nem a gente observa 90 e tal, ele teve uma boa elevação e chegou a ser negociado até ali na faixa de 120. Em março de 2020, ocorre a situação pandêmica, as cotas do fundo são jogadas para quase R$80, e aí de lá para cá o fundo praticamente não se recuperou mais. Passado a situação mais grave lá em março de 2020, o fundo belisca ali os R$100, isso mais ou menos em maio, junho, mas de lá para cá o fundo só foi ladeira abaixo. O fundo teve suas cotas jogadas ali para quase R$60, isso no final de 2021. Durante o ano de 2022, as suas cotas caem um pouco mais ali, durante o mês 7 ali. Só que aí todos os fundos de tijolos, durante o período eleitoreiro, teve até uma boa apreciação. Então esse fundo sai ali de menos de R$60 e chega ali na casa de 70. Ele teve uma boa apreciação nesse período, mas passadas as eleições, as suas cotas desabam novamente para patamares abaixo de R$60. Ele chegou a ficar lateralizado a R$60 e atualmente ele está nessa faixa de R$50, inclusive um dos menores valores do fundo aí no seu histórico. Continuando aqui no site, a gente vê aqui algumas informações do fundo, tais quais o seu nome, CNPJ. Esse é um fundo para investidor em geral, mandato híbrido. Ele é um fundo de tijolo, prazo indeterminado e gestão ativa. Em relação à taxa, vamos deixar para ver dentro do seu relatório gerencial. E vacância também vamos deixar para ver lá dentro, que a gente vê de uma forma mais atualizada. É um fundo que tem hoje 141 mil cotistas, mais de 26 milhões de cotas emitidas. E prestem atenção nesse ponto aqui. Esse é um fundo que hoje está valendo R$89. Porque daqui a pouco, aqui um pouco mais abaixo, eu vou falar sobre esse ponto do fundo hoje valer só R$89. É um fundo que tem um patrimônio gigantesco de 2 bilhões e quase 400 milhões. E o último dividendo entregue pelo fundo foi de 50 centavos. Continuando agora, a gente vê sobre o yield médio do fundo. Então esse fundo, lá em 2019, entregava um yield na casa de 0,40. Por quê? Era um yield baixo, que as cotações ainda estavam altas. E aí você vê uma melhoria no yield do fundo. Mas isso não é porque o fundo começou a pagar mais ou porque ele ficou bom. Pelo contrário, as cotações caíram. Até nesse meio termo aqui, depois a gente vai ver que, acredito eu, se eu não estiver enganado, os dividendos caíram, mas mesmo caindo os dividendos, a cotação caiu tanto que o dividend yield, que é essa média aqui, ele aumentou. Então a gente vê que o yield, dividend yield do fundo, ó, recentemente estava mais ou menos na casa de 0,7. E atualmente, agora, os 3 últimos meses, está na casa de 0,9. Então, nominalmente aqui, lá em 2019, o fundo deve ter feito ou uma amortização ou entrega de algum valor, né? Mas, o que a gente observa aqui? Ó, os dividendos do fundo
56 centavos, 40, ó, sabe? E agora, recentemente, o dividendo deu uma melhorada. Também vou tocar nesse assunto agora. Vamos lá. Quando decidimos investir num fundo de tijolo, fundos de papel, fundos fiagros, fiinfras, fundos FOFs, fundos que não costumam ter apreciação, são fundos que não costumam valorizar o seu patrimônio nem a sua cota, porque eles entregam praticamente todo o seu dividendo ali em forma de juros e tal. Fundos de tijolos, bons fundos de tijolos, o ideal é como se você, imagina que você adquire um imóvel. O que você quer que aconteça? Você quer comprar um imóvel por 100 mil, mas daqui a pouco quer que ele valha 120, 150, 200, 300, 500, 1 milhão. É isso que você quer que ocorra com o seu imóvel. Além do mais, você compra um imóvel, se o seu objetivo for ter renda com ele, você quer que você comece a receber ali, por exemplo, no imóvel de 100 mil, sei lá, 300, 400 reais, 500 reais, você quer 500, 600, 700, 1.000, 2.000. Então você quer que o seu imóvel valorize e que o seu dividendo recebido, o seu aluguel recebido, ele cresça. Então esse fundo, ele vem com dividendo ou lateralizado ou até em queda, num decurso de tempo, pelo menos nos últimos 5 anos, é algo horrível. Lógico que a gente vê o cenário de Lajes, é algo que tá ruim, não é só esse fundo. Seria muito injusto da minha parte eu estar falando que é só com esse fundo. Mas esse fundo já vem num cenário negativo antes da situação pandêmica, sabe? E o pior, o seu patrimônio sequer valorizou e, pelo contrário, ele foi diminuir o quanto ele vale. De uma certa forma, se aqueles 10 reais que a gente viu lá atrás não tivesse sido amortização, isso é uma tremenda destruição de valor para o cotista, sabe? Enfim, no dia 7 de junho, o fundo pagou no dia 14 de junho 50 centavos. Como os vídeos são gravados com bastante antecedência, daqui a 2 dias provavelmente, ele vai anunciar, que eu estou gravando esse vídeo no dia 3. Então lá no dia 5, acho que ele vai anunciar em julho o pagamento de julho. Vamos ver se ele vai conseguir manter esses 50 centavos. O que acontece? Note que o fundo estava entregando 41 centavos, tudo bem? Não existe mágica. Esse fundo não melhorou para começar a entregar um dividendo maior. O que ocorreu é que ele fez algumas engenharias financeiras, fez também uma venda aí e tal, tirou um ativo de dentro do seu portfólio, ele fez algumas coisas nesse sentido que fizeram com que ele tivesse um certo valor aqui que ele está entregando de não recorrente. Acredito eu que esse aqui não é o patamar atual de entrega do fundo. Na DRE, vamos ver se a gente consegue identificar alguma coisa nesse sentido, apesar da DRE desse fundo ser uma das piores, pelo menos para nós, não somos profissionais de mercado. Continuando aqui, a gente vê a performance do fundo. Infelizmente, lá no relatório, eu não vi a performance deles em forma de gráfico. Apesar de outros fundos eu sequer dar muita bola, mas esses fundos aqui eu gosto de fazer um comparativo com esse site e como é que lá no relatório deles aparece, né? Então aqui, pelo menos nos últimos 5 anos, sendo que esse fundo é um dinossauro, ele é um dos mais antigos da nossa bolsa. Nos últimos 5 anos, esse fundo vem com performance negativa de 24%, ele caiu tanto, mesmo distribuindo os dividendos, ele não conseguiu voltar pelo menos a um valor de 0 a 0, né? O CDI do período foi 47%, a inflação do período 32%, o IFIX 25% e o índice de dividendos das ações foi de 57%. Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago para vocês formas de apoio financeiro ao canal. Se você gosta do nosso trabalho e quiser nos ajudar, considere fazer uma doação para o Pix, amuinvest@gmail.com. Qualquer doação é muito bem-vinda. Outra forma de apoio financeiro aí ao nosso canal, nós contamos com um clube de membros. Torne-se membro aqui do nosso canal. A partir de 10 centavos por dia, R$ 2,99 por mês, é um valor barato, acessível e irrisório, mas que para o canal faz muita diferença. Além de nos ajudar, como eu já falei, você vai ter acesso antecipado a vídeos. Esse vídeo está sendo gravado com 2 semanas de antecedência. Você tem preferência quando pede vídeo, participa do grupo do Telegram e ainda tem um baita desconto na nossa planilha de controle financeiro. Esse ano eu consegui receber a minha restituição no segundo lote, foi muito rápido. Por quê? Consegui consolidar as informações. Então, essa planilha vai te ajudar na sua organização de ativos, vai te ajudar na sua declaração de imposto de renda, vai facilitar totalmente a sua vida. Além do mais, ela vai te ajudar até no seu poder decisório de qual ativo investir. Então, adquira a planilha. Ela é um ótimo produto, barato, acessível. E ainda, você vai estar nos apoiando financeiramente. Por fim, nós contamos com e-books de introdução aos fundos imobiliários, introdução aos fiagros. São e-books de ótima qualidade, baratos, acessíveis. E são e-books que vão te ajudar no seu estudo, vão te ajudar no seu conhecimento. E o principal, por ser baratinho aí, vocês ainda nos apoiam financeiramente. Então compre desde já. Muito, muito obrigado. Recentemente a gente tem tido muita procura
por consultoria, mentoria, estruturação de carteiras, aconselhamentos, coisas nesse sentido. Se você estiver precisando disso, manda mensagem para o e-mail do canal ou para o nosso Instagram. Pode ser que a gente consiga te ajudar de alguma maneira. Lembrando que nós não fazemos indicação de ativos, apenas mostramos a nossa maneira de investir, o nosso racional nos investimentos. Aqui agora nós já estamos dentro do relatório gerencial e é um relatório totalmente novinho. Ele saiu na data de ontem, tá? Atualizado. Então vamos lá. Qual que é a ideia do fundo? O fundo ele tem por objetivo, possui política de gestão ativa baseada em 4 pilares. Negociação competente dos contratos de locação, investimento em expansão e melhoria dos imóveis, eficiente, reciclagem de portfólio, alavancagem positiva na aquisição de novos imóveis. Alavancagem positiva? Por que eu estou pondo essas setinhas? Eu não vou entrar em maiores detalhes, tá? Mas discordo de tudo isso que foi dito aí. Esse fundo cobra de taxa 0,25 de gestão e ele era um dos fundos mais caros do mercado, ó, cobrando 1,5% de taxa. Então eles deram um desconto até 9/9/2025, caindo para 1,10% de taxa. Esse fundo já passou por 7 emissões. Continuando no relatório, ele traz alguns destaques e note, ó, é um fundo que vale 89, sendo negociado por 51, a gente viu que está menos. Ele vale 2 bilhões e 400, vai ser negociado por 1 bilhão e 300. Tem 9 imóveis e vem com a vacância aí elevada. Continuando aqui dentro do relatório, ele fala sobre as últimas movimentações. Então, novo contrato de locação no Eldorado, em junho, o fundo firmou um novo contrato de locação de meio andar do Eldorado para a locatária atual do ativo. A área bomba crescida é de 1.000 metros quadrados, o equivalente a 507 metros quadrados se considerarmos nossa exposição ao ativo. Então, ressaltamos que, com expansão, o contrato unificado possui prazo de 8,5 anos. Reavaliação semestral do portfólio. Olha só que legal, viu? Nesse mês, seguimos nosso compromisso de maior transparência e visibilidade dos nossos cotistas. Concluímos a reavaliação semestral do portfólio. Lembrando sempre que o fundo realiza, nos meses de maio e novembro, a marcação aí da avaliação. Isso é conduzido por um avaliador independente. Aí, o resultado dessa avaliação, que impacta nos relatórios financeiros no mês de maio, gerou uma redução no valor dos ativos de 22 milhões. Sei lá, tá? Só conjecturas. E aqui eu não estou fazendo acusações, nem ilações, nem nada. Mas será que se esse avaliador aqui, sei lá, será que isso aqui não poderia ser até maior, esse desconto dos ativos? Porque um imóvel vale o quanto ele está alugado ou não. E a gente vai ver que o fundo sofre bastante nesse quesito de aluguel de imóveis, sabe? Sei não, porque a gente vê vários outros fundos imobiliários de tijolos que eles estão, assim, bem depreciados, sabe? O valor patrimonial. Justamente porque eles têm uma vacância alta, sabe? Enfim. Vamos lá, vamos continuando. Essa parte de retorno ao cotista eu vou até pular porque não concordo tanto. Ele traz a performance na B3, mas da forma como ele traz aqui, né? Retorno ao cotista. Nos últimos 24 meses, ele disse que teve um retorno de 5,3%. No último ano, menos 11%. E a gente vê que a performance, ó, sempre negativa aí, né? Não vejo como sendo bacana, não. Evolução do valor da cota, ó, de 101, ela vem caindo, né? Então, ela veio caindo. Talvez essa diferença aqui agora pode ter sido em razão lá do Senesp, dele ter saído de dentro do fundo, pode ser. A cotação a gente vê que saiu de 61 para 51, o fundo continua em declínio. Evolução do número de cotistas, o fundo já teve mais cotistas, ele vem numa tendência de queda. Pessoas jurídicas, já chegou a ter bastante, ó, então muitos profissionais de mercado aí decidiram abandonar o barco aí, ou outros fundos, sabe? E aqui ele fala sobre o desempenho financeiro e operacional. Evolução da vacância. O que me chama a atenção é o seguinte, era 16%, chegou a ser 18,7%, 15%, 15,8%, sabe? 15,8% e 15,5%, por que está tão abaixo? Pode ser que esse gráfico aqui, menorzinho, esteja comparando aqui esse outro número, né? E seja da receita, sei lá, enfim. Indicadores de resultados por cota. Eles trazem esse tal do FFO, que é como se fosse realmente a capacidade operacional do fundo e o que ele gerou, né? O fundo foi gerar prejuízo aí e tal, no lucro dele, mas segundo eles, isso aqui foi impactado em razão da avaliação negativa aí do seu portfólio. Aqui ele traz a sua DRE, mas ao contrário de outros fundos, é estranho o jeito como eles trazem, né? Mas vamos tentar ver aqui, ó. Nos últimos 12 meses, receitas do fundo, 222 milhões. Despesas financeiras com propriedade, ó, então eles são alavancagem, e gastou ali 117 mil, e aí eles fazem uma alavancagem positiva, segundo eles, né? Despesas administrativas com propriedade, 16 mil. Gente,
Não tem como, nos últimos 12 meses, esse fundo ter gastado só 16 mil com taxas, não. Impossível, em um ano, esse fundo ter gastado só 16 mil com taxas. Ó, só em um mês aqui, em maio, as despesas aqui, ó, com outros passivos, foram de 27 mil. Então, sei lá, receita ou despesas operacionais do fundo, 22 mil. Não sei aqui se soma esse com esse para ser a taxa do fundo, acho que seria, sabe? Mas não é muito claro aqui pra gente. Eu vou somar os dois valores, esses dois valores como sendo as taxas do fundo, tá? Então eu vou arredondar aqui para 17 mil. Acredito que seja até 17 milhões, tá? Acho que no ano o fundo foi arrecadar 200 milhões, então acho que é 17 milhões. Deixa eu ver aqui se em algum lugar ele fala se isso aqui está em mil, né? 222.769 e se está em mil é milhões. Então, ele teve 17 milhões de despesa administrativa e aqui eu vou deixar os 22. Então, ele teve 39 milhões, vamos considerar os dois aqui de despesas, vezes 100, dividido por 222. Então, de taxa, 17,56%. Tá bom ou quer mais? Acha bom? Acha barato? Você acha caro? Me diz aí a sua opinião. Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago para vocês formas de apoio gratuito ao canal. Então, se você não quer ou não pode nos apoiar de forma financeira, considere nos apoiar de forma gratuita. Basta simplesmente aqui no vídeo você deixar um like, comentar, compartilhar, se inscrever no nosso canal e ativar o sino. Tudo isso é de graça, mas pra gente faz muita diferença. Comenta aí para nós. E aí? Você já conhecia esse fundo imobiliário? Você tem ele no seu portfólio? Já teve? Fundos de lajes hoje estão bem depreciados, né? O pessoal não está querendo tanto o mercado. Principalmente os investidores mais novatos não estão querendo tanto. Mas comenta aí para nós. E aí? Você gostou do que você viu até aqui? Você teria esse fundo? Você acha que a gestão é boa, faz um bom trabalho? Você concorda com eles? Que aqueles pilares lá eles seguem e tal? Eu, sinceramente, não é só nesse fundo, tá? Tem outros fundos que, na minha humilde opinião, a BTG, XP e muitas outras são péssimas gestoras, na minha opinião. Mas o fato de eu estar falando sobre isso, né, não significa que ele seja bom ou ruim, que eu goste ou não, que seja uma indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Não tem interesse de ter. E para mim, é um dos piores fundos atualmente que a gente tem no mercado. Para mim, a gestão fez várias atrapalhadas. De novo, não vou me estender aqui. Veja uma coletânea de todos os vídeos que eu já gravei do BRCR. Em vários deles eu explico por que a gestão, entre aspas, fez várias cagadas aqui nesse fundo. Enfim. Fica a critério de vocês aí, a opinião de vocês. Eu tenho um canal secundário, o canal Mu Notícias, e o nosso objetivo é chegar a 1.000 inscritos e monetizar o canal. Acabei de soltar um vídeo bem fresquinho lá, falando sobre a problemática da possível taxação dos dividendos e tal, nem que seja uma taxação indireta, né? Quando o vídeo for ao ar, pode ser que isso já tenha esfriado. Mas, vá lá no canal Mu Notícias, se inscreva, nos ajude aí nos nossos objetivos. Nosso objetivo de chegar a 50 inscritos, que era a primeira meta, nós chegamos. Agora vamos rumo ao 100, até que a gente finalmente consiga chegar aos 1.000 inscritos. Todos os nossos canais estão presentes em outras plataformas. Vá nessas plataformas. Siga, se inscreva, comente, compartilhe, que tudo isso ajuda demais. Eu abro caixas de pergunta frequentemente no Instagram. Deixe a sua dúvida lá que a gente vai procurar atender com a máxima rapidez. E reforçando o recadinho do início do vídeo, nós estamos prestando consultoria, mentoria, ajuda na estruturação de carteiras, né? Se você precisar de alguma coisa nesse sentido aí, manda mensagem para o e-mail ou para o nosso Instagram, pode ser que a gente consiga ajudar de alguma maneira. Lembrando que nós não fazemos indicação de ativos. Aqui nós voltamos ao relatório do fundo, né? E atualmente a vacância do fundo total está em 16%, mas ó, esse Torre Almirante, 55%. Esse EZ Towers B, 49% de vacância. Sucupira, mais 20% de vacância. Então, assim, são vacâncias aí bem consideráveis, né? Mais abaixo, a gente vê o portfólio do fundo. 91% dos seus imóveis são imóveis AAA de alto padrão. Ele tem ali 41% dos seus imóveis no Rio e 58% dos seus imóveis em São Paulo. Ele tem a maior parte dos seus inquilinos de outros setores. Quais outros, né? Enfim. Aí tem 5,4% do financeiro, 6% de seguros. Aqui a gente vê a composição da vacância do fundo por ativo. Então, Torre Almirante, ele deve estar com 58% e 9,6% no total. Acredito que seja isso. Esse Diamond Tower, 13%, 2% no total. Acho que é isso. O Eldorado, 1%, 5,9% no total. E o Sucupira, 1%, 6,4% no total. Acho que seja isso. Portfólio do fundo. A maior parte dos seus contratos são indexados a IPCA, 79%,
20% é IGPM. É um fundo que todos os anos tem questão de vencimento dos seus contratos. 12% esse ano venceu ou vai vencer. Ano que vem 7, 2026 mais 14. Então, assim, além de todo o sofrimento do fundo, os próximos anos ainda são desafiadores, né? Vamos ver se a gestão consegue manter os inquilinos ou até mesmo, caso algum deles saia, ele consiga fazer uma boa e rápida recomposição. Hoje, 78% dos seus contratos são típicos, 21% atípicos. A sua maior inquilina é a Petrobras, com 21% aí. Isso é mais um ponto de risco e atenção. Apesar da Petrobras ser uma gigante, se ela decidir sair do portfólio do fundo, isso pode impactar severamente. Nossa, Mu, não tem como sair porque é muito importante para eles. Pois é, a Petrobras estava num ativo lá da XPCM e, teoricamente, era um ativo importantíssimo para eles saíram, né? Então, pode sair sim a qualquer momento. Então, é só um risco que tem. 21% das receitas num único inquilino é uma concentração, tem que estar ciente desse risco. 10% para Samsung, 7% Cargill, 6% INPI e 4,5% via varejo. Continuando, a gente vê a disposição dos seus ativos. Então, ele tem ali, 4 ativos em São Paulo atualmente, e a disposição onde eles ficam, onde eles se encontram, né? E ele tem ali 5 ativos no Rio de Janeiro e a disposição onde esses ativos se encontram. Aqui ele mostra a linha do tempo, né? Provavelmente esses ativos aqui foram todos que foram saindo do seu portfólio, mas eu gostaria que vocês observassem isso aqui, ó. Tá vendo aqui que em algum momento eles venderam o Torre Almirante e que depois, em algum momento, o Torre Almirante voltou aqui para o portfólio? Vá pesquisar sobre isso. Tente entender as polêmicas que foram envolvidas na época, sabe? Tipo assim, o rombo, o prejuízo, a má negociação que eles trouxeram para a época. Tente entender essa negociação, que aí é um dos fatores que eu digo que, na minha opinião, eles não fazem um bom trabalho. Aqui ele mostra como é que é a composição do fundo. Alguns imóveis ele meio que investe diretamente, outros ele investe por meio, tipo assim, do FII, que é dono do imóvel, desse FII, que é dono do imóvel, sabe? Então eles investem meio que indiretamente. E aqui é o final do seu relatório. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito desse fundo imobiliário são somente essas informações. Gostaria de agradecer imensamente todos vocês que nos apoiam, seja de forma gratuita ou de forma financeira. Considere ir lá no canal Mu Notícias e se inscrever no canal para nos ajudar. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e... fui! I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all.